Então, vamos começar cantando os cânticos iniciais. Vamos lá. Om Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Om Shri Mahaganapataye Namaha Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Vakyakaram Vararuchim Bhashyakaram Patanjalim Panini Sutrakaram Cha Pranatosme Munitrayam Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Eu vou ler agora o Shantipata, ou Swastipata, que eu já mandei o áudio para vocês, mas eu vou cantar durante algumas aulas, eu vou cantar ele no início, tá? Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishaha Gobrahmanebhya Shubhamastu Nityam Lokas Samastas Sukhino Bhavantu Kalevarshatu Parajanyaha Prithvi Sasya Shalini Desho Yanksho Bharahitaha Brahmana Santo Nirbhayaha Om Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayaha Sarve Badrani Pashantu Makashti Dukkha Bhavet Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem. Hoje nós vamos começar o Tatuaboda, né? Vocês estão com a folhinha aí? Ou o livro, né? Quem tiver o livro. Mas a folhinha é bom porque você pode escrever na folha, né? As anotações que vocês queiram fazer, né? Eu vou botar o quadrinho aí para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu botar uma corzinha aqui. Bom, nós vamos, em todo início da aula, então, falar sobre o Tatuaboda. Tatuaboda é esse livro aqui, né, que é do Sri Shankaracharya, né, Sri Shankaracharya. Só tem essa imagem dele, não se tem mais nenhuma imagem dele, não sei essa. Às vezes, essa daqui ela é maior, tem os discípulos dele aqui em volta, aqui que ele está focado só a figura dele, né? Ele é um jovem, ele morreu muito cedo, com 33 anos, mas ele desde criança que ele já indicava, ele não queria estudar, ele queria ir para o ashram, ficar ouvindo os mestres e tal.
Então, e a mãe dele não queria, que ele fosse ficasse no ashram. E aí ele aprontava 1000 coisas para fugir para o ashram, né? Então, ele é um mestre muito importante, né, do renascimento da tradição védica, porque ele fundou 4 mosteiros em que para formar professores de Vedanta, Advaita Vedanta, e Advaita Vedanta quer dizer esse que eu não estou separado de Deus, Deus está me permeando, eu já sou, ele já sou, ele é a minha verdadeira natureza e a verdadeira natureza de todo o universo, né? Então eu não estou aqui, ele está no céu, isso é dualismo, eu estou aqui, ele está lá. Adwaita quer dizer não dualismo, ele já está, eu já tenho. Só que eu tenho que me preparar para vivenciar isso, né? Então eu tenho que preparar meus instrumentos, minha mente, etc., né? E etc. Então, ele fez muitos comentários, né, sobre as Upanishads, que são o sânscrito mais difícil, para que a gente possa entender. Ele incluiu a Bhagavad Gita, explicou também a Bhagavad Gita para a gente, e compôs alguns textos, como, por exemplo, esse Tattva-bodha, porque ele verificou que muita gente não tinha noção de palavras básicas de Vedanta, né? Então, ele chamou esse conjunto desse trabalho que ele fez de Vedanta. Então, essa Vedanta que todo mundo ouve falar é isso. Basicamente, a maior parte são textos do Shankara e com comentário, quer dizer, não é o que a gente acha do texto. Ele explica para a gente o que está ali no texto, né? E tem esses textos que ele compôs, que é o Tattva-bodha, né? Por exemplo, que é um deles, é o Beabá, é o início do estudo de Vedanta, né? Ele chamou de Vedanta, quer dizer, final dos Vedas. É tudo isso que a gente vai falar aqui, já está lá em cima na Upanishad, que foi o ensinamento revelado. Só que lá está num sânscrito védico mais fechado. E aqui ele já botou no sânscrito dele, explicando para a gente não ficar com achismo, né? A gente pode ler, pegar esse livro e ler, tudo bem. Mas será que eu vou entender? Será porque ele é um livro muito didático, é pergunta-resposta, pergunta-resposta? Será que não vai ser cansativo para mim, para a nossa mente ocidental? Então, por isso é que os textos sempre têm que ser ou escutados de alguém ou um professor que já estudou várias vezes o texto, com a explicação, com tudo direitinho, para que você possa entender bem e até transmitir depois, né? Porque você só vai poder transmitir se você entendeu bem. Senão, você não vai saber nem dar certas respostas, porque você não entendeu bem, né? Eu estudei esse texto com a professora Glória Lieira e eu escutei umas 4 ou 5 vezes esse texto, e ela não aguentava, eu acho que ela não aguentava mais ver minha cara. Toda vez que ela começava o curso, eu estava lá na frente, assim como a Gita, assim como outros textos, porque eu queria entender aquilo ali, né? Para mim, né? Eu nunca pensei em falar sobre eles nem nada. Agora, quem quiser realmente conhecer o Tattva-bodha, vai lá no site da professora Glória, vidyamandir.org, com os CDs. Eu acho que ela já tem, eu não sei se ela tem vídeo sobre Tattva-bodha, mas com os CDs também, porque você tem que escutar, né? Não só ler. Tudo bem, você pode ter o livro, você pode ler, mas você só vai realmente entender profundamente se alguém explicar o sentido daquelas palavras ali, né? O sânscrito tem esse detalhe, né? Às vezes a palavra tem um sentido numa frase e, dependendo da raiz dela, ela pode ter um outro sentido num outro contexto, dentro daquele significado geral, mas ela pode ter um outro sentido ali. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Com a formação das palavras, com a raiz das palavras, etc., das raízes verbais, porque às vezes acontece isso, né? De você interpretar, porque você conhecia aquela palavra com determinado sentido, mas naquele texto, naquele momento, ela não tem aquele exato sentido, porque fica sem sentido a tradução que você vai fazer. Então, nós vamos começar pelo título, né? O título é Tattva-bodha. Eu vou colocar separadinha, uma palavra composta, e
nós já estamos estudando o primeiro caso, nós sabemos que o primeiro caso das palavras terminadas com A é o ahá, né? Aí lá do Gadya, né? Gadya, Gadyahá, né? Pratama, o primeiro caso, que é o sujeito. Os títulos também são colocados como com a terminação do primeiro caso. Por isso que é Tatua Bodhahá, tá? Porque a Boda termina com A, né? Igual a Gadya, Gadyahá, no primeiro caso, Bodhahá. E aqui são duas palavras, uma palavra composta. Geralmente, numa palavra composta, a última palavra só é que se declina, que muda o finalzinho. A outra fica com a base nominal dela. Então, Bodhahá vem da raiz Buddhi, que quer dizer conhecer. Buddhi quer dizer conhecer. Boda, a gente já sabe, porque fica Boda, né? O Uzinho ali vira... recebe o guna, fica o. Então, Boda é conhecimento, que vem da raiz conhecer. Conhecimento e tato significa verdade. Conhecimento da verdade. Aí ele explica, verdade de quê? Que verdade? A verdade sobre mim mesma. Né? Será que eu sou o corpo? Será que eu sou a mente? Será que eu sou meus sentimentos, minhas emoções? Não, eu sou algo muito maior. É o que sustenta e que me permite viver, me permite vivenciar uma série de coisas, né? Então, é a verdade, a minha verdade é a única verdade que existe do universo, que é o absoluto, que permeia todo o universo. Como eu faço parte do universo, essa também é a minha verdade, né? Então, Tato-Bodhahá é junta, a palavra é junta, é uma palavra composta, conhecimento da verdade. E do Shri Shankaracharya, né? E tá Acharya, né? Shankaracharya não está só Shankara, né? Às vezes vem Shri Shankara ou Shri Shankaracharya, porque Acharya significa o professor, né? É o professor Shankara, ou o mestre Shankara, o glorioso Shri, o glorioso, o reverendíssimo mestre Shankara. Ele fundou 4 mosteiros na Índia, mais ou menos na direção dos pontos cardeais, para exatamente preparar professores para divulgar e para ensinar, né, para as pessoas que desejassem. Né? Então, eles são muito importantes, e os professores formados nesses mosteiros, eles também são chamados Shankaracharyas, mas aí tem o sentido de professores da linhagem de Shankara. Né? Então, tem muitos mestres que são de algum desses mosteiros formados nessa linhagem, mas são todos vindo lá do Shankara, né? Então, vocês vão ver, muitas vezes é do Shankaracharya, não sei o que lá, tem outro nome, é porque aquele é da linhagem do Shankara. Agora, quando pertence ao próprio Shankara, está se referindo a ele mesmo, ao mestre, ao professor Shankara. Então, geralmente, os textos dele, no primeiro verso, ele já diz faz uma porção de referências. Ele saúda o mestre dele, ele diz qual é o assunto do livro, para quem é, o que se ganha ouvindo aquele texto, né? E isso eu vou falar daqui a pouco. Então, vamos ver agora, eu vou ler agora para vocês o número 1, né? Não é bem um verso, né? Nem é bem um mantra, mas vou chamar de verso. Vasudevendra Yogindram Natua Jnana Pradangurum Mumukshunam Hitarthaya Tatuabodo Vidyate. Então, vamos ver essa primeira palavra grande aí, né? Vamos ver. Vasudeva. Vasudeva era o nome de um dos mestres dele. Vasudeva. Era o nome de um dos mestres dele, né? Do Shankara. Vasudeva, Indra. Estou separando aqui. Já está aí, né? Separadinho. Yogi está aí no papel. Yogi, Indra. Então, vamos lembrar os sandhis aqui, ó. Vasudeva Indra, por isso ficou Vasudevendra, né? Indra Yogi, aqui não teve problema. E aqui, com I, Dirga Sandhi e longo, né? Por isso é que está ali. Vasudevendra Yogindram.
Indra, a gente já sabe que é um pronome de tratamento, né? O melhor entre os yogis, né? O supremo mestre, o grande mestre Vasudeva, né? Então, Vasudevendra e Yogindram, né? Depois a gente compara com a tradução em português que está aí da professora Glória Lieira. Ela também, ela coloca no português mais para que todo mundo possa entender. Quem estuda sânscrito, quem não estuda, tá? Aí ele botou depois a palavrinha natuar. Natuar. Então eu queria explicar isso aqui para vocês, que esse tuar aqui é um sufixo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A raiz verbal shru significa escutar. Se eu coloco shrutuar, fica tendo escutado ou escutando. Corresponde mais ou menos ao nosso gerúndio, né? Shrutuar quer dizer tendo escutado ou tendo ou escutando. Por exemplo, se a raiz é cri e eu faço crituar, cri quer dizer fazer, né? Crituar, tendo feito ou fazendo. Vamos ver outro bu. Bu é ser, existir. Se eu coloco butuar, tendo sido, tendo existido, né? Agora, as palavrinhas, as raízes que terminam com M, eles perdem o M, fica gatuar. Gam, ali, gam quer dizer ir, né? Mas para eu botar o tuar, cai o M, né? Uma regrinha que tem lá. Gam é ir. Então, gatuar, tendo ido. A mesma coisa é o natuar. O natuar, a raizinha verbal, é o não, tá? Deixa eu tirar aquele pontinho dali. Qualquer pontinho no quadro de sânscrito pode ser uma marca. Então, não. Então, ó, vai perder o M, vai ficar natuar. Não significa saudar, né? Que deu na marra, né? Natuar, tendo saudado ou saudando. Então, aqui está Vasudeva e Yogindram, natuar, tendo saudado o mais importante dos yogis, o grande, o célebre Vasudeva, que é o mestre dele, né? Depois vem a segunda parte, que eu vou apagar aqui, tá? A segunda parte da frase aí de cima, da primeira linha. Tua é o quê mesmo? Tuar é um sufixo. Não, que dá esse sentido. O exemplo que você deu, critua. Cri é fazer. Crituar, tendo feito. E também pode ser fazendo, né? Ou fazendo. Aí você vê como é que fica melhor na frase. Mas ou é tendo feito, bota esse tendo na frente. Tendo feito ou fazendo. Tendo escutado ou escutando. Depende do contexto ali, você pode usar o nosso gerúndio, ou então esse tendo não sei o quê, tá? Tá, e o gato é o quê também? Esqueci. O gam é ir. Ah, tá. Obrigada. Quando a raiz termina em M, ela perde o M quando junta o tuar. Então, fica gatuar, tendo ido. É o mesmo caso do não. O não, que é saudar, termina com M. Então, ele vai perder o M na tuar, tendo saudado. Tendo saudado o seu mestre, né? O melhor dos yogis e tal. Aí vem a outra parte, que é o Jnana Pradam. Jnana também é uma palavra composta. Gurum. Está no segundo caso, que nós vamos ver hoje. Geralmente, o segundo caso termina com M, no singular termina com M. Quer dizer, tendo saudado o seu mestre, que é o guru, tendo saudado o mestre, gurum, aquele que dá o conhecimento. Pradam quer dizer dar, vem da raiz dar, para dar para alguém. Que dá o quê? Jnana, o conhecimento. Então, tendo saudado o seu mestre, o melhor dos yogis, etc., que é o guru,
que é aquele que dá o conhecimento, Pradhan Guru. Aqui juntou, não teve Sandhi, não teve nada, por isso tem Jnana Pradhan, tudo juntinho ali. Agora vamos para a segunda frase. A segunda frase, vou apagar, tá? Para não ficar muita coisa aqui. Mumukshunam. Mumukshunam, o que é Mumukshunam? Mumukshunam vem da mesma raiz de moksha, tá? Mumukshunam. Vem da raiz de mut, que é liberar. Mut é liberar. Que deu moksha, liberação. Mumukshunam, às vezes reduplica assim, a primeira sílaba, tem uns casos assim. Então, Mumukshunam quer dizer aquele que deseja liberação. Mumukshunam. Aquele que deseja liberação. Liberação de quê? Da ignorância sobre mim mesmo, né? Enquanto eu for muito apegada ao meu corpo, né, ou às minhas coisas, ao mundo, etc., eu ainda estou na ignorância da minha verdadeira natureza, né? O Mukshunam, Rita Arthaya. Vamos lá, depois eu vejo o sentido aí, tá? Olha aqui o sangue aqui, Arthaya, por isso tem esse alongo aí, Rita Arthaya, para o objetivo do bem. Rita é uma palavrinha que quer dizer o bem, a evolução, se tornar uma pessoa melhor, nesse sentido, o bem nesse sentido. E Artha significa objetivo, ou Artha, objetivo, ou com o propósito, né? Geralmente é traduzida para o bem, com o objetivo, ou para o objetivo do bem daqueles que buscam a liberação, para o objetivo do bem daqueles que buscam a liberação, o Mukshunam. Aí ele completa, Tatuabodaha, vou botar aqui sem o sangue, Abhidhyate. Abhidhyate é o verbo, tá? Que é di, né? A raiz é di, que é exposto, é falado, é transmitido, né? É exposto, é falado, é transmitido para todos, né? O Tatuaboda. Tatuaboda quer dizer o conhecimento da verdade, o texto Tatuaboda. Vamos ver os sandhis aqui, ó. Tatuaboda, tudo bem. Olha aqui, ó. Aqui tem, lá no Devanagari, vocês vão ver que tem aquele Szinho aqui, né? Tem aquele Szinho. Por quê? Aqui ficou, esse Azinho caiu, né? Tatuabodo, Abhidhyate. Toda vez que tiver o S, a palavra seguinte começa com Azinho breve e anterior tem um ahá, né? Tem um ahá, né? Que vira o, né? Então, como é que a gente traduz? Tendo saudado o seu mestre, o melhor dos yogis, etc., que é o guru, que é aquele que dá o conhecimento, Tatuaboda é exposto, Tatuaboda é exposto, é transmitido para o bem, com o objetivo do bem, para o bem, daqueles que buscam a liberação, né? Então, é isso mais ou menos que está aí. Olha, tendo referenciado o mestre Vasudeva, o mais elevado entre os yogis, aquele que confere conhecimento, Tatuaboda é exposto para o bem daqueles que desejam a liberação, né? Então, na primeira linha, a primeira frase dos textos do Shankara, a grande maioria tem, dos textos compostos por ele, tem já vem com algumas informações sobre o texto. Então, vamos lá, vamos ver o que tem dentro desse texto. Então, tem, por exemplo,
Para quem é o texto? Ele sempre diz, a primeira linha é para quem? Para quem que é esse texto? Né? Então, ele já está dizendo que esse texto é para o bem dos Mumukshunam, né? Mumukshunam. Quem que é o Mumukshunam? Mumukshunam é aquele aluno que já está sentando para escutar sobre o ensinamento. É o Adhikari. Lembra que eu falei com vocês do Adhikari? Adhikari, que é um Hzinho. Né? Tem o aluno que é o Shisha, né? Shisha é qualquer aluno, sentou numa cadeira para estudar numa sala com um professor, é um Shisha, qualquer coisa. Shisha significa aquele que quer aprender ou aquele que precisa aprender. Shisha quer dizer isso. É o aluno, é o discípulo. Mas Adhikari é esse Shisha qualificado. Ele não quer aprender por aprender, ele quer saber mais sobre aquilo. Né? Por exemplo, dentro do yoga, a gente começa praticando asanas. Aí a gente vai para um espaço, começa a fazer e tal, praticar, tal. Depois de um certo tempo, você quer saber mais sobre aquilo ali. O que é isso? O que é isso que eu estudo, que eu gosto tanto, que eu me identifico e que está, de certa forma, me transformando. Né? Então, aí você está se tornando um Adhikari, um aluno qualificado. Qualquer pessoa qualificada para alguma coisa é um Adhikari, né? Mas aqui especificamente nesse sentido, nesse assunto, né? Em qualquer assunto. Então, o Adhikari é aquele aluno que ele já quer, além dele fazer as práticas dele, ele quer sentar para escutar sobre esse assunto, da onde que veio, qual é o propósito daqueles asanas, daquela história toda, daquilo tudo, por que a gente está fazendo aquilo tudo e por que aquilo está mexendo tanto com a gente. É o Adhikari. Então, o Mumukshunam, de certa forma, é o Adhikari. Só que o Adhikari ainda não tem consciência que ele é o Mumukshunam. Ele está buscando a liberação da ignorância da sua verdadeira natureza. Eu demorei muito para entender isso, né? Embora a Glória sempre falasse, você é uma Mumukshunam, eu falei assim, eu? Você é. Mas eu, na verdade, eu era um Adhikari. Depois de muitos anos, é que eu falei assim, não, realmente, o que eu quero é ser uma pessoa melhor no mundo, né? Entendendo qual é a minha razão de ser no mundo, né? E a minha verdadeira natureza. Então, o Adhikari, a pessoa está começando a querer escutar sobre isso, né? E aí ele também é chamado Mumukshunam. Então, para quem que é o texto? É para esse aluno, né? Você vê que tem muito mais alunos praticando, mas não são todos os alunos que estão praticando asana até já há algum tempo que vão sentar para escutar. Se você convidar, ele vai dar uma desculpa e não vai para uma palestra, ele não vai ler um livro, ele não vai ouvir um vídeo de algum mestre, ele ainda não está, a mente dele não está preparada. Vai ter um momento que ele vai ficar preparado, porque os asanas fazem esse trabalho mental. Então, numa hora, ele vai, mas tem alguns que já estão, né? Então, tudo bem. Então, para quem que é esse texto? É para o Adhikari, não é para qualquer aluno, é para aquele que já senta e fica prestando atenção no texto. E outra coisa, qual é o assunto? Esse assunto é para quem? O assunto é o segundo item que está ali dentro desse verso. O assunto, qual é o assunto? O assunto é o quê? O conhecimento da verdade. Qual é o assunto? O assunto é o Tathobodha, ou seja, eu conhecer a verdade do universo, a verdade da criação e a minha verdade. Né? É o autoconhecimento, né? Tathobodha, o conhecimento da verdade sobre mim mesmo. Quem sou eu realmente? Eu sou o corpo. Né? O que é eterno? O que não é eterno? O corpo não é eterno. Né? Então, tem uma validade. Aqui, tudo no universo, no mundo tem uma validade. Então, né? O 3. O terceiro ponto é o fruto, o resultado. Bom, mas eu estudando isso aí, o que eu vou ganhar com isso? Né? Eu vou estudar, qual é o fruto? O que eu vou receber em troca se eu estudar esses textos? Eu vou receber o conhecimento, eu vou receber o bem, eu vou melhorar como pessoa, eu vou começar a me entender melhor.
o bem no sentido da evolução, minha evolução, que as pessoas falam até evolução espiritual, minha evolução como ser aqui dentro do universo, né? E tem mais um quarto ponto, que é a conexão. Mas como é que esse aluno, esse adhikari, pode entrar, pode se conectar com esse ensinamento sobre si mesmo? Através de um mestre, do conhecimento transmitido por um mestre, né? A conexão é entre o adhikari e o Tathagata. A tradição, a conexão é do aluno com aquele texto. Como é que o aluno pode se conectar com esse texto? Através de um professor que conheça muito bem o texto, através de um mestre, né? Que vai passar, aquele vai começar a falar para ele: olha, você é isso, assim, 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 assim. Olha, observa isso aí em você, né? Então, é o conhecimento que une, né? Transmitido por um mestre, né? Transmitido por um mestre. Vou botar aqui mestre ou um professor, né? Naturalmente. Não precisa ser um mestre, pode ser um professor que já está há algum tempo estudando sobre isso e que conheça muito bem esse texto, né? Então, se a pessoa tiver a bênção de encontrar um mestre, tudo bem. Se não, um professor que conheça bem o texto, esses textos básicos podem ser passados, né? Então, é isso. Então, você vê que lá em cima, no verso, lá de cima, né, já tem esses 4 pontos ali explicados, né? O mestre fala do mestre, né? Que é o que vai fazer a conexão. O fruto, que é o bem, a evolução, você vai se tornar uma pessoa melhor. O bem, por quê? Porque você vai se tornar uma pessoa melhor no mundo, para você mesmo e para os outros. Você não vai sofrer tanto. Você vai ter o primeiro impacto, mas você se refaz rapidamente, você se recupera, você vai ficar menos estressado, menos sofrer menos, né? Criticar menos os outros também, né? Que a gente sempre critica, sempre bota defeito. Então, isso tudo a gente vai compreendendo e a gente vai se relacionando melhor com a gente mesmo e com o mundo. Isso aqui é o fruto. E o assunto, através desse assunto inicial, que é o Tathagata, ele já vai colocando a gente nesse assunto, né? Por isso que nós somos um adhikari, né? Ou mumukshunam, aquele que está buscando entender-se, compreender-se, né? O caminho do autoconhecimento. Então, hoje a gente falou sobre esse primeiro item, e na aula que vem nós vamos falar sobre o segundo, porque ele vai, o verso número 2, ou a linha número 2, que é exatamente o sadhana, né? Os 4 sadhanas, e também as características desse adhikari. Aí vocês podem ver como é que vocês estão dentro dessa classificação de adhikari. Então, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Hoje, por enquanto, é só o primeiro. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Uma coisa que eu queria dizer, o assunto em sânscrito chama-se Vishaya, tá? A palavra Vishaya quer dizer assunto, tá? Vishaya significa assunto em sânscrito. Fruto significa palam. Palam pode ser pala ou palam. Pode ser fruto no sentido do fruto da árvore mesmo, manga, laranja, e pode ser fruto como resultado de alguma coisa que a gente faz. Tá? A conexão chama... Bela, Oi, por favor, fala. como é que escreve Vishaya? Aqui, eu botei aqui, ó. Não, não estou vendo, peraí. Ficou lá. Está em cima da palavra assunto, com S cerebral, tá? Palam, né, com PH, Tá, e conexão é sambanda. A gente já sabe que banda é uma coisa que prende, né? Que liga, que prende. Sam, olha o prefixo sam. Muito bem, faz aquela conexão perfeita, né? Aquela ligação perfeita. Sambanda é conexão. E para quem é para aquele aluno qualificado, que é o adhikari.
Em sânscrito é esse nome. Isso que eu estava esquecendo de colocar ali, para vocês já irem se familiarizando com essas palavras, né? Quem faz, quem pratica, já sabe que banda é aquela prende, né? Prende a musculatura, né? Musculatura abdominal, prende aqui, jalanda na banda, mula banda. Então, banda é uma ligação forte, né? E sam é um prefixo que diz muito bem feita, é uma conexão muito bem feita. Muito bem. Então, vamos para a nossa correção do nosso trabalho sobre Pratama, né? O primeiro caso que nós estudamos. Esse texto, esse trabalho que eu passei para vocês, que na tecla do programa do Devanagari, você tem que ter uma certa pressão ali, né? E, às vezes, então está com algumas falhas aí, que agora que eu vi. Porque aí a gente passa o trabalho, aí quando você vai ver, você tem sempre que rever, né? Eu não devo ter revisto. Então, vamos ver o primeiro, que é... Quem é que vai ler para mim? Yeah. Coragem, vamos embora. Jayantaha. Já vai falar? Ele já com Sandy feio. Depois a gente vê a... Jayantascha mitrascha charanti. Jayantascha, depois mitrascha charanti. Esse cha aí saiu assim, né? Teve um que saiu separado, mas eu entendi que poderia ter sido... Ou teria que vir assim, com virama, que ele não fez, tá vendo? Ou assim, igual a esse aqui. Eu também, quando eu escrevo, eu tenho que revisar várias vezes, porque sai errado. Pula, né? Pula, às vezes uma letra pula, então tem que olhar várias vezes. Então, Jayantascha, mitrascha, charanti, né? O verbo é charanti. Char quer dizer seguir, ir, caminhar, né? Char, da raiz char, seguir, ir, caminhar. Aqui, vamos ver, agora vamos separar. Olha os cha, sempre que for cha, é porque é ja, yantaha, né? Cha, estou separando. Por isso que ficou os cha, né? Antes do C. Depois vem mitra com A longo, né? Então, é mitraha cha. Mitra cha. Sempre aquele S ali vai ser o cha. Charanti. Aqui não tem problema, né? Então, como é que a gente traduziu? Jayantaha, cha, mitraha, cha, charanti. Isso. Jayanta é um nome, né? Jayanta é um nome próprio. Jayanta é um nome próprio. Então, Jayanta e os amigos caminham. Eu traduzi assim, não sei se está certo. Isso, Jayanta e Mitra, é Mitraha, né? Que a gente já viu lá no quadrinho do Pratama, do primeiro caso, que o Mitra, né? A palavra Mitra é amigo, né? Então, ele termina em A, então é igual a Gadya. Então, a gente vai lá no quadrinho e vê Gadya, é Gadyaha, Gadyal, Gadyaha, com A longo. Então, Mitraha está no plural. Jayanta e os amigos, Charan, que seguem o caminho, ou vão, né?
Essa aqui é a tradução, né? Então, são várias pessoas. O verbo já está indicando isso, né? Que está no plural. Então, não são só dois. Se fosse só Jayanta, eu, o amigo, né? Mitra, ha, aí seriam dois. Teria que mudar aqui o verbo, mas o verbo já está indicando que são muitos. Tá Jayanta muito usando mais fácil. de dois, pelo menos, né? Agora continua. Eu quero mais desafios. Então, vamos lá. Alaya. O que mais? A palavra é essa aqui? Alayan Gachanti. Gachanti, isso, tem um Nzinho aqui. Gachanti é aquele gam, gat, né? Ir. A gente até guarda. Esse aqui a gente até guarda, porque a gente usa tanto, gangat, da primeira P, né? Verbo ir. Sim, mas o que é Alayan? Alayan é templo. O templo vai? O templo caminha? Não. Eles, Gayanti, eles por isso. caminham para o templo. Ao templo, Ao templo. A gente vai falar disso hoje, tá? Quando tem verbo de movimento, esse aqui, na verdade, é um segundo caso, né? Mas eu deixei aí para ver se vocês... eles vão... Eles, olha, Gayanti, está se referindo a eles. Eles vão isso ao eu templo. entendi. Alayan. Mas aí eu não sabia o que era Alayan. Não está aí no vocabulário, não? Não botei, eu acho não? que não. Não? Porque eu procurei sim. Tá? Alaia tá. Eu não vi. É a terceira palavra. Deixa eu dar uma buscada. Alaia é o templo, Às vezes eles colocam Devalaya, o templo de Deus, ou então só Alaya, né? Então, eles vão ao templo. Depois vem Tatra, né? Tatra. Vamos ver o sangue ali. É verdade, tá mesmo. Eu passei achei. Então, vamos lá. Agora, vamos ver aqui, olha, o Alaya Gachanti pode ficar junto, aqui tudo junto, né? Ou substituir essa nasal aqui pela nasal do G. Aí ficaria Alayan, aí entraria aquele Ti. Mas aí a gente estaria fazendo o sand, né, professor? O sand, isso. Que poderia ser assim, né, como eu fiz. Aqui poderia ficar o anusuara, também é um sangue aqui, juntar tudo, ou deixar separado. É opcional. Ou então fazer o sandi também assim, opcional. Eu estou mostrando aqui as duas possibilidades para a gente ver, porque a gente pode encontrar assim com a anusuara ou assim, e a gente já saber que, na verdade, o gachati é a partir do G aqui, né? O SN é por causa do G e tal, porque é um N da família gutural, né? Vamos ver o restinho Professora, que é... eu tenho uma dúvida que eu acho que é meio besta. Fala, não, mas nenhuma dúvida é besta. Às vezes parece que eu esqueço. Por que a gente bota o M no final mesmo? Significa o quê mesmo? E também o ahá, eu fiquei super... O ahá é o primeiro tipo caso, né? artigo. Pratamá, né? Pratamá é o primeiro caso que a gente viu. As palavras terminadas em A, quando elas são sujeito, o que é o primeiro caso? O primeiro caso é o sujeito da frase, né? Quando eu falo o elefante vai, elefante é gádia. É gádia. Então, ele fica gádia, né? O amigo vai, amigo termina em A. Então, mitra, né? Tem esse finalzinho ahá, das terminadas em A. Em I vai ficar iri, em U vai ficar uhu, né? O guru ensina. Então, vai ficar guruhu. O poeta fala, kavi, kaviri. Então, indica o sujeito da frase.
Quando é M, é o segundo caso que nós vamos ver hoje, tá? Nós vamos ver hoje ainda o segundo caso, tá bom? Aí eu vou falar. Então, vamos lá. Deixa eu tirar isso daqui. Vamos ver a última frase, eu vou apagar aqui para fazer a parte final. Tátara. Tátara é um advérbio, quer dizer lá no templo, né? Está dizendo que eles foram ao templo. Então, tátara, lá. Tátara, lá. Mantram, olha, terminado em M, ó. Mantram é o objeto direto. Eu já botei aqui pensando que vocês já sabiam, já direto, vocês ainda não. Gayanti. É bom, porque aí já entra no esquema da aula de hoje. Gayanti. Depois vem Ganesham. É Ganesham, né? Com pontinho. Sim. Já. E o verbo vandate. Vandante. E termina a frase aqui. O Tchá tá junto com o Ganesha. Isso. Pode ser também. Pode ser aqui junto também, né? Pode ser junto. Isso tudo aqui pode ser junto, tá? Agora vamos ver a outra forma. Vamos ver aqui, olha, aqui nós temos... Quando tem dois verbos, é que são duas frases. Aqui, ó, aqui tem um verbo, né? Como se tivesse um ponto aqui, né? Mas não tem. Ou uma vírgula, talvez. Em português, a gente colocaria uma vírgula. Deixa eu tirar esse ponto aqui para dar confusão. E tem outro verbo aqui. Então, isso significa que são duas frasezinhas. Tem dois verbos, são duas frases ali. Então, aqui um verbo, aqui outro verbo. Aqui é outro verbo, né? Gayanti. Gayanti é da raiz gai, né? Que fica Gaia na base dela, que é cantar. Tatra, mantram, Gayanti. Gayanti, eles, né? Ó, plural. Lá no templo, né? A gente viu que eles foram ao templo. Eles cantam, mantram. Mantra. Termina com M, porque é objeto direto. Eles cantam, mantram, né? E a gente nunca nunca começa-se frase nenhuma com o tchá. O tchá, a gente nunca começa a frase com ele. Por isso é que aqui nessa segunda frase, ele não está aqui, ele podia estar aqui, né? E, né? Mas, como é que a gente faz, então? A gente coloca o E depois da primeira palavra da segunda frase. Aqui tem uma frase, eles cantam mantra, e só que não deve se colocar o tchá aqui começando frase nenhuma, nem aqui no começo e nem aqui no meio da frase. Então, ela fica depois da primeira palavra. E, então, é como se esse tchá, em português, ele viria aqui. Ele viria para cá. Tá? Mas em sânscrito ele vai ficar aqui. E vandante. Vandante é vand, que é saudar também, né? Só que ele é A, né? Primeira A. Por isso que termina com E. Eles saúdam quem? Ganesha. Lá no templo, eles cantam mantras e saúdam Ganesha. Anabela, pode ser lá eles saúdam e cantam o mantra para Ganesha? Não. Não. Até em português, você poderia traduzir assim, até no português ficaria bom, mas não porque
Quer dizer, não teria, não, gramaticalmente não. Mas, Em Anabela, sânscrito, no sim. texto não tem esse tchá, pelo menos escrito, ou você colocou agora? Se eu perdi, não sei. O tchá está junto do Ganesha, né? Ah, entendi. Ganesha Tchá. Ganesha tchá. Que você pode juntar aqui, né? Você pode juntar. Aqui também você pode juntar. Por isso que fica difícil de ver o tchá, né? Porque ele está grudado ali. Sim, agora, aí eu fiz uma frase diferente. Como é que, né? Como é que você fez? Como eu não saquei o tchá, eu fiz assim, tipo, lá eles cantam saudando Ganesha, tipo assim, cantam o mantra para saudar Ganesha. Eu fiquei em dúvida, porque para saudar teria que ser outra terminação, né? Mas é por isso que eu não tinha... Não estaria correta dessa a tradução. forma, exato. Embora está dizendo a mesma coisa, né? Mas sim, não teria, assim, gramaticalmente não estaria correto. Então, lá eles cantam. Sempre que tiver assim, você olha, tem 2 verbos, então esse verbo aqui pertence a essa parte toda da frente dele. E esse aqui, tudo que está na frente dele, até ali, pertence a ele. Então, é outra frase, tá? Aí você vai olhar o tchá, aí o tchá está lá, depois da primeira palavrinha da segunda frase. Essa é a construção do sânscrito. Agora, aqui, por exemplo, também você poderia substituir, vamos ver a outra possibilidade. Vamos lembrar os sandis. Colocar o anasal do G. Então, seria aquele... Deixa eu fazer aqui bem explicado. Seria aquele N, né? Com Gzinho, Ga, Yanti. Poderia ser isso aqui. Também seria uma possibilidade, só para a gente lembrar os sandis, né? E aqui o Ganesham também, eu poderia botar a nasal do C, palatal. Então, poderia ser Ga, Ne, Sham, que é aquelazinha assim, ó. Também poderia ser isso aqui ali. Acontecer isso, tá? Que aqui também pode ser assim, né? Assim ou assim. Né? Tchá, Wanda T, aqui também podia juntar ali se quisesse, é opcional, né? Estou vendo só para a gente lembrar os santos. Anabela, mas assim, nesse objeto direto, só tirar uma dúvida, esclarecer um pouquinho, porque ele não implica em movimento, como você havia falado para nós, né? Por exemplo, saúde, né? Ele saúda, mas você pode só saudar do seu coração, não, mas sem porque movimento ele pode físico, ser complemento. Né? Bom, o objeto direto, prioritariamente, ele é o complemento do verbo. Eu saúdo quem? Ganesha. Então, segundo caso. Eu canto o quê? Mantra. Mas aqui não tem verbo de movimento. Mas quando tiver um verbo de movimento, eu posso usar o segundo caso. Quando tiver. Mas, geralmente, é quando ele é complemento, né? Sim, sim. O não, sujeito só para esclarecer, porque é que fica claro que ele é complemento, mas se tiver, eu não sei quais os próximos casos, né? Mas, de repente, se tiver outros casos que também é complemento, mas é de outra forma de complemento... De outra forma. Aí tem os complementos indiretos, né? O objeto indireto que virá aí também, né? Daqui a pouco. Por enquanto, a gente está vendo o objeto direto. Vamos ver a outra frase, então, que é a 2, que é capá... Capaiô. Está junto aí, né? Dhavati. Como é que foi traduzido aí por vocês? É Davanti, né? Tem um Nzinho ali. Aqui, ó, Capaiô. Capaiahá, né? Por quê? Olha, o DH ali é uma consoante sonora. Davanti. Capaiahá é de capi, macaco, né? Capi é macaco. Então, termina em i. E ali ele é o sujeito da frase. É outra frase, não tem mais ligação com a 1, não, né? Então, capi quer dizer macaco.
Então, termina em I igual a cave. Então, vai lá no quadrinho e vê cave como é que é no primeiro caso, no sujeito da frase. Capirri, cavirri, cavi, cavaiará. Então, é igual a capi. Capirri, se fosse um macaco, capirri. Se fosse 2 macacos, capi. Mas são todos os macacos, né? Porque o verbo está indicando que são muitos, né? Mais de 2. Olha aqui o plural. Davanti. Correm, né? Correm. Dave é correr. Né? Então, os macacos correm. E aí, o sangue é esse, olha, Rá, antes de consoante sonora, vira O. Pode deixar separado ou pode deixar junto. Vamos para o 3. Taruhu. Taruhu, taru é árvore, né? Igual ao guru, né? Então, olha lá no guru. Depois vem... Aqui também, faltou o U aqui, ó. É Sundaro. Pulou o U aí. Sundaro. E aqui também é Bhavati, né? Que é o verbo, que é a raiz bu, que é ser, existir, né? Então, ele é. Então, taruhu é igual guru, guruhu. A árvore é bonita, sundara, bonita. Sundaro é sundaraha. Por que ficou sundarô? Consoante sonora aqui. Por isso ficou sundarô. A Rá, antes de consoante sonora, vira O. E aqui é aquela do chante e chante. Olha um Szinho. Taru, sundarô, babati. Só de pronúncia. Aqui vai ficar separadinho. Só a pronúncia que a gente não vai ler taruhu, a gente vai ler taru, sundarô, como se fossem 2 S's na pronúncia. E vamos para a última, né? Que é que também deu um problema aí, porque na verdade é carrá. Deixa eu botar separadinho. Vou botar separado já. Guruhu. Carrá, guruhu. Bhavati. Bhavanti. Aqui está escrito Bhavanti. É Bhavati, que não tem plural. Plural ali o N. Então, olha aqui. Seria... Não tem um N ali? Não, tem um N Não. na apostila, mas está errado, porque ele tá Bhavati. Porque guru está no singular, né? Guru está no singular. Mas aí foi um erro na hora de digitar. Foi igual o primeiro erro que teve lá na primeira pulou página. O N ali, pulou o N. Então, Bhavati existe, ou né? Guruhu é o primeiro caso singular. E aqui é aquela... Oi? Está perguntando se ele existe, é isso? Então, o carrá é uma pergunta. Existe? O mestre existe, Então, o carrá é aquela palavrinha
que se usa no masculino. Como guru é masculino, por isso que a gente usou ali kahá. E aqui é aquele sangue guru, uru, antes de consoante sonora. Visarga precedido de qualquer vogal. O visarga é substituído por R. Né? Anabela, só uma dúvida. Por exemplo, se fosse assim, Gurur Bhavasi, por exemplo, aí a pergunta seria, ele é o mestre? Aí seria afirmativa. Mas se fosse pergunta, poderia ser Kar Gurur Bhavasi? Se ele é o mestre? Não, é sempre pergunta. Se tem um carrá, que ali está... Não, sim, mas se eu trocasse o ti por si no final, eu poderia traduzir assim? Por exemplo, eu não entendi o final. Como é que é ali? A conjugação, por exemplo, se a conjugação, ao invés de ser bhavati, que né, na pessoa do você, por exemplo, bhavasi, por exemplo, ou não, porque isso é o você é o guru, você é o mestre, aí seria exato. Você é o mestre? Sim. Aí já seria bhavasi, Porque, assim, o bu aí está na conjugação do ti. Isso que eu fiquei um pouquinho confusa só. Ele está na conjugação do ti. Ele é o guru? Ele é o guru, então eu coloquei... O guru existe, poderia ser, ele é o guru? Porque eu coloquei ele assim, é o mestre, ele é o guru. Ou o mestre existe? Tá, né? então ele também é o guru poderia. Pode dessa ser forma também, pode. Pode e ser. o bhavati, no caso, tá certo, não precisa ser na terceira pessoa, é isso que eu estou querendo dizer, se precisaria ser, porque tem o ti, o si, o mi, o ti e o si, não precisaria ter o si só, porque aqui é uma frase solta, né? Então ela é meio sem sentido, então vale a interpretação, a gente pode variar. Ela dentro de um contexto, ela vai ter esse sentido, você vai saber como traduzir. Entendi, porque aqui está uma frase solta, entendeu? Tá, então, vai pela lógica mais próxima, entendi. Tá bom? Uhum. Então, vamos lembrar o segundo caso, lá na apostila. O segundo caso, que a gente já começou a ver, é o objeto direto, né? Então, nós já vimos Por isso é que esses quadros são importantes, vocês olharem sempre os quadros, né? Tanto do primeiro, para Pratama, que é o sujeito, como agora o segundo caso. Depois eu vou mandar o quadro completo para ficar mais fácil, vocês podem classificar e olhar ali, tá? Eu vou ver se até eu já mando, tá? Então, o segundo caso é o objeto direto, né? Ou então ele é usado nos verbos de movimento, que são até comuns, mas são poucos, né? De uma maneira geral, o objeto direto é aquele complemento, né, do verbo. Então, a gente viu que o gadya, que é o modelo de palavra terminada em A, né, fica gadyam, a gente bota um Mzinho. Se for no dual, gadyal. E se for no plural, gadyan, com A longo e N. O kavi, que é o modelo de palavra terminada em I, vai ficar kavim, só botar o M no singular. Kavi, o I fica longo, 2 poetas. E kavim, com I longo e N. Guru também, gurum. Eu vi o mestre, gurum, né? Eu vi os 2 mestres. Eu vi o quê? 2 mestres. Guru, com U longo. E ouvi os mestres, gurum, né? E o pitri são as palavras terminadas em ri, que são muito poucas, mas o que usa mais é o pitri mesmo, matri, né? Que é pitaram, pitaral e pitrim, com I, com R pontinho embaixo longo. A gente já fez essas palavrinhas, essas frases embaixo, ou não? Não. Não, então vamos fazer. Então vamos lá. Eu vejo o elefante. Eu vejo o elefante, eu vejo o quê? O sujeito sou eu vejo, passear-me, né?
É o Drish Pasha, né? Pashyami. O quê? O elefante, Gajam. Está no singular, termina em A, igual a Gajam. Né? Tudo bem, Gajam, Pashyami. Agora, vamos lá. Os meninos vêm os dois poetas. Os meninos, não está identificando que são dois, então são muitos. Então, vai ser o Balarra, está aí na apostila, né? Por quê? É o sujeito da frase. Quem que vê? Os meninos. Bala é igual a Gadja, né? Então, lá no primeiro caso, Gadjaha, Gadjal, Gadjarra, com alon. Eles vêm, Pashyanti, Kavi. Ó, Kavi é poeta. Então, olha lá em Kavi. Kavi quer dizer os dois poetas. Está no dual, né? É o dual. Eles vêm o quê? O que eles vêm? Kavi, os dois poetas. Os meninos vêm os dois poetas. Vamos ver agora essa outra aqui. Eu procurei botar as palavras que já estão lá no quadro para a gente ter para explicar melhor. O poeta... No quadro não tem escrito transliterado, mas é só a gente transliterar, né? O do Ivakchanan, da primeira, da segunda e da terceira linha. Mas aí vocês transliteram, né? Porque é simples, né? Pode transliterar aí, bota aí, tá? Tá. O poeta saúda os mestres. Então, quando vocês forem traduzir, ou passar ou traduzir para o português ou para o sânscrito, é bom sempre botar o caso. Vamos ver, saúda, saudar, né? É o verbo. Quem saúda? O poeta. Então, aqui é o primeiro caso, Ekavachanam, singular, o poeta. Saúda quem? Objeto direto, os mestres. Segundo, plural, né? Porque os mestres. Então, aí a gente já vai poder. Poeta, como é que é poeta? Poeta é cave. Então, vamos ver como é que fica poeta como sujeito, primeiro caso singular. Ele termina com i. Então, olha lá, no primeiro caso, para tamar, ele vai ficar kaviri, né? Kaviri. Vamos deixar o verbo para o fim. Saúda o quê? Objeto direto, os mestres, no plural. Mestre e guru, mas está no plural. Então, olha lá, ele vai ficar gurun, né? Olha lá, no segundo caso, guru, plural, gurun, com o longo e N. E saudar, você pode botar, vamos botar o nam, que é a primeira P, fica nama. O poeta saúda, ele saúda, então namati. Namati. Outra coisa que tem no sânscrito também é que você pode mudar essa, por exemplo, deixar o verbo lá no fim, mas em vez de fazer kaviri na ordem como se fosse do português, você pode botar gurun também, você pode fazer assim também, gurun, kaviri, também pode. Aliás, isso aí é muito comum, eles botarem as palavras todas fora, na, ma, ti. Também pode ser assim, arrumação, né? Quando tem várias palavras, eles botam tudo em qualquer lugar. E aí você tem que... O que vai nos ajudar? Essas terminaçõezinhas aqui, né? Que vão nos indicando as coisas. E você vai traduzir o poeta. Mesmo aqui, você vai traduzir o poeta saúda os mestres, né? Depois fazer os sandes, né? Aqui, por exemplo, ó, Iri vai cair o Visarga. Vou fazer aqui embaixo. Vai ficar Gurur. Não, Kavi, né? Kavi. Então, vamos lá. Vai ficar Kavi.
Kavir, né? É aquele do Rzinho. Kavir, Gurun. Aqui é só juntar os dois N's, né? Porque são iguais. Pode botar assim. Quer dizer, é um N longo e um N breve. Aliás, N longo e N breve, não. Estou fazendo confusão com o... Já estou ficando maluca, gente. É dois N's, né? Que podem ser assim, né? Um em cima do outro assim, pode ser assim, ou pode ser assim também, tá? Um na frente e outro atrás. Namati, pode ser assim. Lembrando os sandes, né? É assim que aparece, né? Está faltando o U do G, né? É, do guru, né? Aqui. É. Isso. Ou então o de baixo, né? Essa outra frase, que é a outra arrumação, vão ser outros sandes que vão acontecer, né? Então, por exemplo, aqui, Kaviri Namati. Vamos lá, vamos apagar aqui. Deixa eu apagar aqui em cima, vou botar... Não, deixa eu apagar aqui. Guru Namati. Isso. Vamos ver essa segunda frase aqui, ó, com essa segunda arrumação, como é que ela vai ficar. Como é que vão ser os sandes? Vai mudar, os sandes todos mudam, né? Então, vai ficar Gurun. Aqui, você tem que mudar o N. Não tem como botar no Swara, porque não é M. Então, você tem que mudar esse N para o N da família do K, de qualquer maneira. Então, você vai ter que botar Gurun, você vai ter que fazer aquele Nzinho, o K penduradinho, o Vi, e aqui, ó, é aquela do Rzinho. Kavir, na, ma, ti, aquela regrinha do R. E aí junta tudo. Nessa segunda arrumação. Então, conforme você arrumar a frase, outros sandes vão aparecer. Mas a frase vai continuar significando a mesma coisa. Vamos para a quarta frase. O menino... Vou apagar, tá? Vamos lá. O menino vai para o pai. Aí já tem um verbo de movimento, é uma raiz verbal de movimento. O menino vai para o pai. Esse para aqui é um outro caso, tá? Que a gente vai estudar daqui a pouco. Mas, por enquanto, o que vocês devem saber é isso. Quando tiver verbo de deslocamento físico, movimento no sentido de deslocamento físico, vai, ir, correr, nadar, pular, isso aqui vai para o segundo caso, aqui no caso singular, para o pai. E vai, quem que vai? O menino, primeiro caso singular. Por causa desse verbo aqui, que é o verbo de movimento. Você vai por ele ser um verbo de movimento. Então, menino, a gente sabe que é bala, bala termina com A, aí é igual a Gádia, é o sujeito da frase no singular, bala, vamos deixar o verbo para o fim, para o pai. Pai vai para o segundo caso. E aí a gente lá, pai é Pitri. Então, olha lá no Pitri como é o segundo caso singular. Pitaram. Vou botar com M para depois a gente ver o sangue. Anabela, eu perdi essa explicação. Por que que o menino vai para o primeiro caso e o pai vai para o segundo caso? Eu perdi. Porque o menino não é, É o sujeito. É o sujeito. Ah, porque ele é o sujeito.
porque ele é o sujeito. É, Eu primeiro estou fazendo caso, sujeito. confusão com a Patamar. concordância verbal. Eu pensei que os dois ficavam no mesmo caso por causa da concordância verbal. Não. Só vão para os mesmos casos se for verbo ser. Se fosse é. Ah, então era essa confusão aí que eu estava Essa fazendo. confusão. Quando os dois, o sujeito e o complemento do verbo, for mais ou menos um adjetivo, por exemplo, o menino é levado. Menino vai ficar no primeiro caso, levado vai ficar no primeiro caso. Quando são ligados pelo verbo ser. Exato, foi essa parte aí que eu perdi. Eu fiquei memorizando isso. Tem que é o concordar. predicativo que eles chamam, né? Entendi. Mas os outros verbos não. Tá. Né? Então, balahá, pitaram, vai, é o gam, né? Que é o ir. Ih, entrou um quadro aqui. Vamos lá. O gam, que é o ir, né? Gam, gat, né? E a gente, primeira P, a gente conjuga pelo gat, né? Então, ele, o menino, ele vai. Então, gachati, né? Gachati. Vamos ver os sandes. Depois eu vou ver, vamos ver a outra arrumação aí para a gente ver como é que pode ser. Vamos ver os sandes. Aqui, ó, é o ahá, mas tem um P aqui. Então, balaf, a gente vai ter só pronúncia, que vai ficar igual. Pitarão, ó, pode ser anusuara, vocês poderiam fazer isso aqui. E juntar tudo. Ou substituir a nasal pela nasal do G. E aí ficaria pi, tá, ram, ga, cha, ti. Ficaria assim. O M ali substituído pela nasal do G, que é gutural, que é essa daqui. E o G fica penduradinho, né? Isso nesse caso. E aqui na frente não vai ter alteração nenhuma, só na pronúncia. Balaf, pitaram, gachati. Agora, eu poderia também fazer pitaram, também poderia arrumar assim, pitaram. Eu já sei que ali é segundo caso, não tem importância. Pitaram, balahá, gachati. Eu já sei qual é o caso, eu posso botar a palavra em qualquer lugar. Gachati. A mesma coisa, o menino vai para o pai. Então, pitarão, aqui é M, o M já é da família do B, né? Então, pode juntar tudo ou substituir pelo M da família também. Pita. Aí eu faria assim, ó. Ba, lá, deixa eu puxar o traço. Agora aqui é o ahá antes de consoante sonora. Aí vira o balô, ga, cha, ti. São outros sandes, né? A tradução ficaria a mesma. Professora, com Ana Suara na primeira possibilidade, não juntaria, né? Poderia juntar ou não. É opção sua. Poderia Mas tudo juntar bem aqui. o M juntar com o G. Agora, se você colocar o né? M, tem que juntar. Aí tem que fazer o encontro. Tá? Mas o anunciar você pode deixar separadinho ou juntar também, não tem problema. Mas com o M você tem que juntar aqui, porque tem que juntar, vai formar um encontro aqui, né? MB, né? Pitaram, balô.
Vamos para a última, então. O mestre vê o menino. Vê quem que vê? O mestre, primeiro caso singular. Vê o quê? O quem? O menino, segundo caso singular. Do itiá, objeto direto. E vê é o verbo. Então, mestre é guru. Então, vamos lá. Como é que é guru? No primeiro, no sujeito da frase, guru, né? Menino é bala, como objeto direto, termina com A. Então, vamos lá no segundo caso, igual a Gádia, gadião, né? Vou botar o M com virama aqui. E ver é aquele verbo, aquela raiz verbal, drish, que fica pastia, né? Primeira P. E a gente vai... a base fica pastia, e a gente vai conjugar por ali. Pa, xia, o guru, o mestre vê, ele vê, paxiati. Então, vamos ver os sangues. Aqui é o ru antes do B, consoante sonora. Então, é aquela do Rzinho, né? Aquele Rzinho de... Fica gurur. Você tem que juntar e botar o Rzinho aqui. Gurur, balam. Aqui você pode substituir por anusuara. E juntar ou deixar separado. Ou você pode fazer também aquela junção, porque o M é da mesma família do P, ele é bilabial, fazer o encontro consonantal ali. Malão, né? O M ali, paxiati, fazer isso aqui ali, ó. Por que que o menino é o segundo caso? Porque ele complementa. O mestre vê. O que o mestre vê? Vê o quê? O menino. É o que complementa o verbo. Tá. Tá? Mesmo sem ser de movimento. Que eu achei que era. Não, não é. Ver, de certa forma. Não. Tem... Não, o objeto de... Isso aqui, a maior parte não vai ser de movimento. Se por acaso for um verbo de movimento, você vai botar no segundo caso. Mas mesmo sem ser verbo de movimento, aliás, a grande maioria dos casos, é quando ele é o complemento do verbo, quando ele complementa. O mestre vê. Tudo bem, você podia parar aqui, o mestre vê, primeiro caso. Mas se eu quiser complementar essa frase, eu posso dizer, o mestre vê. Vê o quê? Pode ser o menino, pode ser a árvore, pode ser o livro, pode ser o mar. Vai ser objeto direto. É o complemento do verbo, te dá mais informação, né? Tá, entendi, obrigada. Anabela, vamos voltar só no português. Sujeito é os verbos, que são as ações. Então... Oi, não estou te ouvindo. O objeto direto é o que responde à pergunta que se come, é o que objeto. Está ouvindo? Está ouvindo agora? É isso mesmo, é isso, é isso aí. É isso aí. É quem, né? Anabela, está ouvindo? Estou ouvindo. Quem vê? Primeiro é o sujeito. Quem? Então, né? e o objeto é que... Agora, ele vê o quê? Eu dei
Isso, isso. Vamos ver. Cola alguém. Tá bom? Anabela, se a gente juntar tudo, o anusuara, o correto é a gente colocar entre por exemplo, entre o lá e o pá. Bota assim, bem Entre. em Eu não sei, cima, botou né? muito Pode para ser mim. assim, eu botei muito longe, mas pode ser aqui mais ou menos, e o pá. Não em cima, né? Entre é o correto que a gente você faz. bota aqui um pouquinho do lado. Ah, tá bom. Obrigada. Tá? Uhum. Muito bem. E se fosse da outra forma, que a gente colocasse balão, vamos ver os sandes. Se fosse balão, gururu, pá, chiati. Então, balão aqui, pode deixar assim, ou substituir pelo N do G. Aí entraria gururu, né? Entraria esse Nzinho ali. E aqui é um P. Então, é a regra de pronúncia. Balanguruf Pachiati. Né? E fica separadinho, não há alteração na escrita. Tá bom? Eu vou mandar mais exercício para vocês treinarem bem, primeiro caso e segundo caso, tá bom? Vou mandar para vocês fazerem direitinho, os sandes a gente vai vendo na aula. Quem quiser já ir fazendo, pode fazer. Mas se quiser, na aula a gente vai vendo também, tá? Para vocês treinarem mais um pouquinho o primeiro caso e segundo caso. Que aí tem que botar o cérebro para funcionar. É um raciocínio matemático. X mais Y igual a AB sobre C, né? Aquelas coisas. Então, eu vou mandar mais um exercíciozinho para vocês treinarem mais um pouquinho, até ficar bem claro, bem seguro isso. Tá bom? Então, vamos continuar o Tatu Boda, né? Vamos, então, cantar o nosso mantra de encerramento. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Bhyo Namaha. Hari Om. Então, namastê. Anabela, é para fazer a página 5? Oi? É para fazer a página 5 ou você vai mandar outro exercício? Não, eu vou mandar. Eu vou mandar por e-mail, para treinar mais um pouquinho o primeiro caso e segundo. Tá? Porque a outra página... Espera um pouquinho, eu vou mandar para vocês ficarem mais seguras. Depois a gente faz a página 5, tá? Na semana que vem, aí eu passo a página 5, que aí vai complicar mais. Mas aí vocês já estão entendendo tudo. Ah, com certeza. Eu acredito. Algumas duvidazinhas. Mas é só prática, né? Vocês veem que vocês já estão se acostumando com os sandes, né? Com um sande, outro sande, vocês já estão vendo uma coisinha, outra coisinha. É porque é repetir. E aí você já olha assim, já vê. Né? Porque nos textos, a gente vai ver no Tatu Boda, já vem tudo misturado ali, né? Tudo junto e misturado. Então, a gente tem que aprender a olhar e já identificar ali. Mas isso é só a prática, né? É fazendo. Gente, eu queria compartilhar com vocês... Eu queria compartilhar com vocês que eu entrei em contato com o negócio do dicionário, eu consegui fazer uma encomenda na Índia. Não sei quando é que vai chegar, não. Eu consegui... Meu pai. Aí eu mandei a mensagem lá, falei assim, vocês têm alguma previsão? Ele, caramba! Entrega a Deus, e chorará. Olha só, eu vou ver se no Ashram do Swami Dayananda
Eu vou ver ainda e eu mando pelo Zap para vocês. Porque, às vezes, quando tem livros que eu não conseguia, seria muito difícil, na Índia demoraria muito, então eu comprava pelo Ashram do Swami Dayananda, tem uma biblioteca, uma livraria lá, e pode comprar por lá. Eu vou também tentar ver se está funcionando e se tem, porque às vezes não tem, né? Porque eles mandam buscar na Índia. O Ashram do Swami Dayananda é nos Estados Unidos, está mais pertinho. Né? Então, já melhora um pouco. Caso vocês não consigam comprar pela internet, que é mais rápido, mas eu vou ver aí, vou ver outras formas, talvez. Eu entrei pela internet, aquele negócio total, aí a loja era lá. Então, para eles mandarem para cá com essa problemática toda de avião, de voo, não sei o que está com problema, entendeu? É mais complicado ainda, né? Pode ser que talvez, se não tivesse essa problemática aí, a gente fosse mais rápido. Porque hoje em dia está muito mais fácil, né? Está muito menos. Olha, quando o mundo está muito pequeno. Pede para o site entregar pelo DHL, eles entregam muito rápido. Você paga uma taxa maior pelo serviço da DHL, mas chega em menos de um mês. Tudo que eu compro na Índia eu peço pelo DHL e chega em 15 dias aqui em casa. Tá? Mas DHL... eu não sabia como é que podia pedir pelo DHL, entendeu? Sim, eu fui preencher lá as coisas. O que é DHL? É tipo um express, um envio express sei. Pelo exterior. Ele é muito feito um bom. FedEx, né? Isso, só que é um FedEx do exterior, sei. Seguro, tá? Eles têm seguro lá, se perder a sua encomenda, você não vai pagar a taxa de trânsito, nada disso. E tem essas coisas, tem todas essas proteções, né? E eu peço, tudo que eu compro, eu comprei uma estátua de Shiva enorme, né? Veio pelo DHL. É um pouquinho caro, mas vale a pena, porque você não perde a sua mercadoria. Pois é, eu só não vi como fazer esse tipo de opção, aonde que eu estava preenchendo, entendeu? Tem que conversar, tem que mandar um e-mail para o site, se não tiver essa opção direto no site. Aproveita e manda, pode estar em tempo ainda, né, Maria Lúcia? De repente. Dá tempo, tá? Tem que sempre conversar com os administradores do site para poder conseguir esse envio para cá através dessa empresa. Então tá ótimo, vou tentar fazer isso. Obrigada. Nada. Tá bom. Boa semana para vocês, bom final de semana também. Boa semana, tá? Vou ligar aqui. Tchau. E a gente se comunica pelo Zap. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau.